E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu falarei um pouquinho a respeito das situações do nosso dia a dia que nos causam estresse e como nós podemos aliviar isso para ficarmos bem quando chegarmos em casa. A nossa casa é um lugar onde nós devemos usar a dopamina e não o cortisol, porque a dopamina ela está presente em momentos de felicidade, de prazer. Então, quando você está na companhia dos seus filhos, do seu cônjuge, tem que ser um momento prazeroso. E se você leva toda essa energia pesada para casa do seu trabalho, do ambiente onde você desempenha, né, suas atividades laborativas, aí você vai levar o cortisol e aí vai ficar aquele clima pesado, pior do que quando você estava no trabalho. E às vezes tem gente até que prefere continuar no trabalho do que ir para casa. Então isso não é um bom sinal. Sua casa tem que ser um lar, tem que representar o conforto, o descanso. Entende? Então assim, certa vez numa empresa, um rapaz, ele era programador e ele foi apresentar um trabalho de uma arte lá, ele fazia programas de computadores e ele foi apresentar um trabalho para o vice-presidente da empresa. E aí sentaram lá na mesa, o vice-presidente sentou no seu lugar, levou alguns amigos também para avaliar aquele trabalho, e aí ele ficou observando, foi passando os slides, vendo tudo. Só que ao final, aí ele chegou assim para o menino programador, aí falou o seguinte: desde quando você é formado? Nunca eu aprovarei isso aqui. Ele falou desse jeito. Aí o rapaz ficou magoado, ficou com ressentimento. A partir daquele momento, foi para casa e por vários dias ele ficou com esses pensamentos de que o trabalho não tinha prestado. Aí o que aconteceu? Depois, ele pensando nisso muitas vezes, foi conversar com o vice-presidente. Ele disse: por que o senhor falou aquilo do meu trabalho? Ficou tão ruim assim? Ou o senhor tinha outra intenção por trás? Aí o vice-presidente falou, surpreso, ele falou: caramba, quer dizer que você ficou magoado com o que eu falei? Depois ele pediu desculpa. Aí ele, na verdade, queria dizer que o trabalho não ia ser descartado, mas que só precisaria de algumas modificações, alguns ajustes, para que ele pudesse talvez considerar a colocar em prática. Então, assim, o estresse muitas vezes ele vem a partir de pontos gatilho. Existe um gatilho, existe alguma coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um pensamento, pode ser uma lembrança, pode ser um trauma. Existem várias situações que podem desencadear uma reação de estresse. O estresse, ele é uma resposta do nosso corpo a algum perigo, a algo que venha a nos tirar da zona de conforto. Por exemplo, você tem um determinado prazo para entregar um trabalho, quando você vai apresentar uma palestra, quando você. É claro que tem pessoas que têm os níveis de consciência, né, dessa autoconsciência emocional. Então, quando você tem esse entendimento dos seus sentimentos, você já teve essa autopercepção e consegue decifrar quais sentimentos estão acontecendo naquele momento, você consegue intervir na hora de colocar isso para fora, que é a emoção. Quer dizer, para fora, emoção quer dizer mover, ou seja, mover para fora. Então, o sentimento ele se expressa numa emoção ou então ele é omitido. A pessoa não expressa ele. Então, assim, muitas vezes quando há essa omissão, fica aquilo preso dentro da pessoa. Já aconteceu algumas vezes da pessoa estar apresentando algumas características de raiva. Aí o que acontece? Essa pessoa, já sabendo disso, entendendo seus sentimentos, ela estava com essa raiva dentro dela, sentindo isso. Aí ela chegou em casa e começou a
bater assim no travesseiro, bater no travesseiro, tá, 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 tá. Aí o que aconteceu? Ela veio na mente dela logo o motivo da raiva. E tinha acontecido algumas semanas atrás. Então ela identificou esse motivo, colocando para fora o sentimento, ou seja, a partir da emoção. Quando você está com raiva, você vai, quer bater em alguma coisa, quer quebrar alguma coisa. Então ela conseguiu saber qual sentimento se passava no corpo dela, colocar isso para fora através disso. Então assim, o estresse, ele é um dos problemas mais recorrentes no Brasil. Brasil que é um país rico, assim, infelizmente, em distúrbios, né, mentais, atualmente principalmente. Porque lá nos tempos antigos dos neandertais, a galera saía para caçar e quando voltava para suas tribos, ali ao redor da fogueira, ficava conversando, falando histórias, eles falavam e relatavam o que tinha acontecido naquele dia. E isso era como se fosse um dispositivo de segurança. Que imagina se a pessoa não está ali naquele momento. Imagina se a pessoa está em outro lugar, não está ouvindo aquela história. Por exemplo, aí o cara chega lá, depois de um dia caçando, aí chega lá, aí, aí diz, né? A linguagem estava sendo desenvolvida ainda, não era como é hoje, né? Mas imagina, ele chega lá, aí diz pra turma, galera, lá perto daquele rio, lá embaixo, na primeira curva à direita, tem uma onça lá, com filhotes. Ou seja, quem ouviu essa história vai saber que aquele lugar é perigoso. Quem não estava ali na roda de conversa não vai saber. E sua vida vai estar em perigo. Por isso que as histórias são poderosas, né? Até hoje na sociedade. Porque nos preserva e a partir de história nós conhecemos aquilo que pode nos manter vivos, que pode nos fazer crescer e ter a nossa descendência aqui na Terra. Então, assim, o, esses fatos, né, esses sentimentos, como o do estresse, podem trazer consequências para o nosso corpo se ficar guardado dentro de nós. A pessoa chega estressada dentro de casa do trabalho, com o sangue cheio de cortisol. Na verdade, o cortisol ele estimula a liberação de açúcar no sangue, de glicose, sangue cheio de açúcar. Porque quando a pessoa está estressada, é para uma luta ou fuga. E para lutar ou fugir, ela precisa de glicose no sangue. Por isso que o cortisol libera glicose no sangue. Ou incentiva a liberação de glicose no sangue. Aí essa pessoa, coração acelera. Então o estresse crônico, ele aumenta o risco de ataque cardíaco. Se está estressado, o coração acelera, batimentos cardíacos, tá, 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 tá. Respiração ofegante. Então assim, a ansiedade é parecido com isso. A ansiedade é o quê? Ela difere do medo. No medo a pessoa está vendo alguma coisa. Na ansiedade, ela está imaginando, tem uma preocupação. Ou seja, ela se ocupa antes do acontecimento real. Real, físico, né? Então, a ansiedade, ela é imaginativa. A pessoa se ocupa antes e toda essa energia que ela iria descarregar ali naquele fato se tivesse acontecendo, o corpo ele meio que entra em colapso. Então, ataques de ansiedade, as pessoas realmente muitas vezes vão parar no hospital. O corpo ele quer entrar em colapso devido a essa forte descarga desses hormônios e substâncias para essa reação de luta. Só que a pessoa não vai lutar com ninguém. É como se, por exemplo, deixa eu imaginar, ah, você vai, por exemplo, fazer um churrasco. Dá um exemplo aqui. Você vai fazer um churrasco, aí você, ó, bota lá bastante carvão, bastante fogo e digamos que falta a carne para você assar. Então, todo aquele fogo, aquele carvão vai se perder e vai a churrasqueira
vai ficar com mais prejuízo, né? Porque tá tendo fogo ali. Você vai perder o carvão, vai perder aquela chama, vai perder toda a energia. Vai perder a energia. A energia vai para outro lugar. E assim é o estresse. Então, nosso corpo é uma churrasqueira que está ali, pegando fogo, só que não tem carne, você não vai usar aquela energia em nada. Ou seja, não tem a luta, não tem aquele trabalho. Entende? Então, a autopercepção de você entender o seu sentimento, fazer essa leitura antes de algum acontecimento, é importante para você prevenir esses casos. O estresse. Eu falei desses pontos gatilho. Tem alguns gatilhos que vêm a desencadear o estresse. Dentre eles, tem pessoas que ficam com trauma de alguma coisa. Então, esse trauma, ele desencadeia respostas automáticas. A pessoa entra em contato. Por exemplo, a pessoa ela tem um trauma de passar numa faixa de pedestre na rua. Digamos que porque ela foi atropelada algum dia, fraturou um osso, e ela tem esse trauma. E realmente, o trauma fica guardado na memória. Aí essa pessoa vai lá atravessar a rua e vem logo aqueles gatilhos na mente dela. E aí o coração, ó, coração acelera do nada, a pupila fica dilatada, o sangue ali correndo nas veias e artérias. Só que, calma, essa pessoa, ela tá ali, ela tá bem. Mas o que acontece? É uma resposta automática. É o sistema límbico, né? O sistema, essa memória emocional. Muitas vezes a memória emocional, ela gera ações que são automáticas. Você nem pensa na ação. Você nem pensa. Já, por isso que muitas vezes, em discussões entre casais, muitas vezes o cara ele não tem esse entendimento e no fervor do momento, naquele calor do momento, ele vai cometer algum ato lá contra a esposa, contra a mulher. Sendo que o cara, ele até tem um bom caráter, até um cara do bem, era do bem, né, até esse momento. Mas aí, esse cara, por um ato reflexo, é quase um reflexo mesmo. A pessoa não pensa, ela vai pensar depois. É quase um reflexo. Mas aí você me pergunta, por que isso? É porque lá naqueles tempos antigos, lá dos nossos ancestrais, o corpo, para se proteger de algum ataque de animal, né, o medo ele é instantâneo, é uma proteção instantânea. Então o corpo ele entra em um estado de defesa instantânea. E aí a pessoa ou vai lutar ou vai fugir. Entende? Então, depois é que a pessoa vai raciocinar. Por exemplo, imagina, tá lá o cara debaixo de uma árvore, debaixo de uma macieira, por exemplo, vai pegar lá uma maçã. E aí quando ele vai, coloca na mão para pegar a maçã, aparece uma onça, assim, nas grotas, né? No mato ali. Aí ele vê a onça, aí você acha que esse cara, ele vai tentar pegar a maçã ou vai querer fugir da onça? Ele vai fugir da onça, porque primeiro vem a sobrevivência. Ele consegue passar mais um dia sem comida, mas ele não vai, se a onça pegar ele ali vai ficar difícil, né? Então, por isso que tem essas respostas automáticas, entende? E aí a autopercepção, ela consegue prevenir essas coisas. E existem vários gatilhos além do trauma. A pessoa que tem trauma de atravessar uma rua. Existem gatilhos que é decorrente, por exemplo, de alguma mudança. Você vai fazer uma mudança, aí vem aqueles pensamentos. Para onde eu vou? Como eu vou morar nesse lugar? Quem são as pessoas? Como será meu trabalho? Sabe? Então essas situações acabam despertando esses efeitos do estresse no cérebro. Então, medo de demissão também causa estresse, mudanças, traumas, ah, várias outras situações, né, acabam despertando esse estresse. E nós temos que ter essa autoconsciência para poder prevenir isso, ou pelo menos a gente saber lidar com isso.
e evitar que isso se torne um estresse crônico. Porque tem gente que tem um nível muito baixo dessa percepção. E aí qualquer coisa essa pessoa fica estressada. Qualquer coisa a pessoa diz, eu estou estressado. Sem, sem nada, entende? Isso não é positivo, isso é uma burrice emocional. Isso é uma burrice. Ó, tem burrice intelectual quando a pessoa não tem muito conhecimento a respeito de coisas lógicas, espaciais, conhecimentos gerais. E tem a burrice também emocional. Da pessoa com mínimas coisas, ela perde o seu equilíbrio e aí fica ali à beira de um fio, né? Para cometer alguma coisa que vai prejudicar ela durante anos ou até a vida inteira mesmo, entende? Uma briga de trânsito, por exemplo, tá lá, você para no sinal, vê um carro atrás, toca no seu carro, bateu ali, pá. Você se levanta, vai, bateu no meu carro, não sei o que, ninguém bate no meu carro. Aí vai lá discutir com o cara sai do carro com a arma e aí acaba disparando e aí você sofre esse atentado, fica com alguma sequela grave ou até mesmo pode perder a vida e o cara vai preso. Ou seja, por causa de um para-choque, duas vidas foram destruídas. Então, olha a importância da inteligência emocional, de você conseguir bloquear uma reação emocional, identificar os sentimentos e bloquear aquela reação, entende? Então, fica essas dicas para vocês e depois voltarei com mais vídeos em relação a esse assunto, para nós conseguirmos atingir uma longevidade de vida saudável no casamento, em nossa saúde física do corpo, na nossa mente também e espiritual também. São esses três pontos são assim pilares para nós termos uma boa saúde no trabalho, na vida como um todo, no relacionamento, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu.